Olá pessoal, bom dia! Meu nome é Andrea Forlenza, sou farmacêutica bioquímica e nutricionista e hoje eu coloco mais um vídeo sobre carreira. O tema que eu escolhi para falar hoje é sobre conto ou não conto para a empresa onde eu estou trabalhando que eu pretendo mudar de carreira. Eu posso contar aqui para vocês a minha experiência, é claro que a de cada um é extremamente individual. O primeiro ponto importante, sem dúvida, e que me decidiu sim a contar para a empresa, foi a certeza que eu passei a ter da carreira que eu queria seguir. Como eu contei para vocês anteriormente, eu já tinha decidido que eu não queria terminar minha vida profissional, digamos assim, numa empresa, sendo funcionária de uma multinacional. Levei algum tempo, sem dúvida, para entender e para descobrir o que realmente eu gostaria de fazer fora da indústria. Eu já contei para vocês isso em vídeos anteriores, né? Até encontrar a minha paixão pela nutrição e agora também consegui agregar de volta a parte estética. Depois eu conto para vocês um pouquinho sobre isso. Mas quando eu tive essa certeza de que eu gostaria de trabalhar na área de nutrição e tive que voltar a fazer faculdade, como eu mencionei anteriormente, o que foi extremamente desafiador, porque a gente sempre acha que não vai dar conta, que não vai dar tempo de fazer tudo o que a gente quer. E nesse momento, quando eu tive que voltar então a fazer faculdade para poder complementar os meus estudos e dar andamento ao meu projeto de transição de carreira, eu achei por bem que seria sim mais honesto da minha parte, contar para a empresa que eu tinha planos em algum momento de sair. Então conversei com o meu chefe na ocasião. É claro que fazendo a faculdade ainda era uma questão possível de conciliar, principalmente falando da parte das aulas teóricas. Então, enquanto eu estava estudando à noite, conseguia dar conta, digamos assim, do trabalho durante o dia. Tinha, claro, algumas viagens pela empresa, então acabava tendo que faltar na faculdade. Mas durante os primeiros anos de faculdade, onde ainda era a parte teórica, foi mais fácil, entre aspas, de conciliar, sem ter que, digamos assim, montar um esquema para poder ter um horário de trabalho mais flexível. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque a hora que entra o estágio, isso não se torna mais possível. E aí existem algumas alternativas que eu vou dividir aqui com vocês, quais são e qual foi, no caso, que eu acabei seguindo. É claro que levar uma faculdade em paralelo, trabalhando, como eu já falei para vocês anteriormente, com uma família tentando cuidar, acho que eu não fui muito boa nessa época, nessa fase, mas ainda era possível de conciliar de alguma forma. Mas de qualquer maneira eu tive já uma conversa com o meu chefe na época, expliquei para ele que eu tinha planos sim no futuro, não sabia exatamente quando, de deixar a empresa e que eu gostaria de seguir o meu caminho e que eu estava fazendo faculdade para isso. Então os primeiros anos eu fui levando dessa forma e o último ano sim na faculdade é que ficou bastante complicado porque era o estágio obrigatório. E por incrível que pareça, assim, eu sei que existem algumas faculdades talvez que o trabalho que a gente esteja fazendo seja válido como estágio, mas enfim, como o trabalho que eu fazia não tinha nada a ver com estágio, ele não seria válido e eu precisaria fazer 6 horas de estágio quase que o ano inteiro durante o meu último ano de faculdade. E como que eu conciliaria isso? Então, antes do ano começar, então a faculdade provavelmente o último ano começaria lá para fevereiro, não lembro exatamente a data. Quando foi mais ou menos em outubro, novembro do ano anterior, eu conversei novamente com o meu chefe e expliquei para ele, eu falei, olha, o ano que vem eu vou ter o estágio obrigatório para fazer, são 6 horas por dia. Não sei exatamente ainda como conciliar essas 6 horas, porque eu sei que tem estágio clínico para fazer,
tem estágio em restaurante para fazer, que é horário comercial. Então, não sei como ficariam os meus horários de trabalho aqui na empresa. Claro, a empresa tinha uma certa flexibilidade de horários, tem até hoje, o que é fantástico, mas mesmo assim seria ainda uma carga um pouco mais flexível, digamos assim, do que o normal. Quais eram as alternativas que eu tinha naquele momento? Pedir demissão e fazer o meu estágio, ok? Pedir uma licença não remunerada, fazer o meu estágio e depois continuar trabalhando. E uma terceira alternativa, que era tentar levar tudo ao mesmo tempo, mas sabendo que a empresa precisaria me deixar mais flexível com relação aos meus horários. Ou seja, eu teria o compromisso de entregar todos os meus trabalhos, os compromissos, os resultados, mas não necessariamente eu estaria na empresa nos horários mais normais, mais convencionais. Nesse momento ele falou, bom, eu não sei, eu prefiro que você fique, mas eu não sei como que seria essa situação, então eu preciso que você converse com o RH. Então eu fui conversar também com a diretora de RH, né? Aqui eu só posso agradecer muito ao meu chefe antigo e também a diretora de RH, que foram extremamente compreensíveis nessa situação. Expliquei a mesma situação para ela, expus as mesmas 3 possibilidades. Sair, pedir demissão, pedir uma licença não remunerada, mas também não estaria mais presente na empresa, ou ficar na empresa sabendo que precisaria de um horário mais flexível. Depois de algumas conversas, então, com os dois, nós decidimos fazer uma tentativa, que seria a empresa deixaria eu ter um horário mais flexível do que o normal, digamos assim. Em contrapartida, obviamente, eu trabalharia em horários fora, em casa ou no escritório, não tão habituais também, para dar conta e entregar o meu trabalho. E a gente faria um teste. Se depois de 2, 3 meses estivesse funcionando de forma adequada, eu continuaria nesse esquema, senão a gente ia rever a situação. E deu certo, então eu consegui fazer o ano inteiro de estágio, às vezes era de manhã, começava às 7 horas da manhã, ia até a hora do almoço e depois eu ia para o escritório. E depois tinha um estágio que começava no final do dia e ia até a noite, então eu consegui também alguns estágios que não pegavam o dia inteiro, que era ou de manhã bem cedo ou à noite, final da tarde, noite, que eu conseguisse então ir para o escritório ou antes do estágio ou eu iria para o escritório depois do estágio para dar conta do recado de entregar, digamos assim, tanto o estágio quanto também o meu trabalho na empresa. Então, o que eu posso contar para vocês? A minha experiência foi extremamente positiva de contar, dividir com a empresa os planos que eu tinha, porque isso eu acho que no meu caso, né, é poder dizer para a empresa, olha, eu estou aqui para entregar o que eu fui contratada para fazer, o meu trabalho, o melhor que eu posso, da melhor forma possível, empenhada, continuando motivada, mas ao mesmo tempo a empresa ela foi extremamente condescendente comigo, me dando a oportunidade de fazer o meu estágio, terminar a faculdade, sabendo que eu gostaria em algum momento também de seguir o meu caminho. Então isso foi extremamente bacana. Acho que se a gente tem essa possibilidade de ter uma empresa aberta, né, com uma cultura aberta, com pessoas que entendem as necessidades dos outros também, mas a gente também não entende que isso é uma forma de a gente abusar da empresa e falar, não, agora eu vou fazer só o que eu quero e acabou. Não, a gente ter sempre essa troca contínua foi fundamental. Então, esse é o vídeo que eu queria dividir com vocês hoje. Para mim valeu muito, muito a pena, eu só posso agradecer esse período que eu tive e acredito que a empresa também tenha ficado feliz com o tempo que eu ainda fiquei lá, porque a gente tinha aí feedbacks recíprocos e então divido aqui com vocês essa minha experiência, para que cada um possa avaliar se é ou não o momento de dividir com a empresa que está pensando em mudar e quer mudar de carreira, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais, obrigada e me siga no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Travi por Andrea Forlenza ou Andrea_Forlenza. Até mais, tchau, tchau!